Bem-vindos de volta à disciplina História do Direito. Bom dia a todos. Que bom revê-los nesta. Bom dia, professor. Bom Bom dia. dia, professor. Bom dia. Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam conseguindo ler os textos. Espero que vocês também tenham acompanhado o texto que foi colocado no tópico da semana anterior, mas que servirá para essa aula, para a aula seguinte. É um texto mais extenso, que abarca mais de um tópico. Tá? O texto do Espanha, que fala sobre a modernidade, pré-modernidade, pós-modernidade, tá? Criando, assim, determinados estereótipos que são utilizados para compreender o que é típico de diferentes períodos, não para descrever exatamente como as coisas eram. Tá? Não sei quem é que já teve aula de sociologia geral ou sociologia do direito, né? Não é exatamente um pré-requisito para a nossa discussão, mas talvez alguém já tenha ouvido falar de tipos ideais, que são um instrumento sociológico de análise que também serve para a gente estudar história. Tá? Então, quando a gente, na última aula e nessa aula, fala sobre o jurista moderno, né, ou jurista pré-moderno, estes são tipos ideais. Tá? Tipos ideais são instrumentos interpretativos para olhar para o passado ou para olhar para diferentes situações. Tá? Mas não quer dizer que todas as pessoas, em determinado período, cumpriam exatamente todos aqueles quesitos, todas aquelas características. Tá? Então, essa é só uma palavra de aviso para quando a gente for falando sobre essas características, a gente está falando de maneira mais geral. Tá? Como eu também mencionei na aula anterior, né, às vezes a gente vai fazer alguns exercícios mentais, alguns experimentos sobre as nossas interpretações sobre o passado. Então, nem sempre a gente vai estar falando daquilo que a gente está acostumado a pensar em história, né, que é eventos, fatos que aconteceram num dia tal e tal, e o que a gente pode dizer sobre aquele fato. A gente vai aqui testar e construir interpretações. Tá? Quem mais? Eu tenho alguns recados também para vocês. O primeiro é que essa é a terceira semana de aula. Né? Até semana que vem a gente vai ter completado aí o primeiro mês da nossa disciplina. Então eu vou disponibilizar para vocês um questionário para que vocês possam ir acompanhando o aprendizado, né, de vocês, com questões, sabendo se vocês conseguem responder as perguntas confortavelmente ou não, vai ser um bom guia para o estudo de vocês. Segunda, que vocês já devem se organizar em equipes para fazer o verbete, tá? Para a gente fazer o nosso maravilhoso dicionário. E para auxiliá-los, eu também vou colocar mais informações sobre conceitos, palavras, sugestões. Né? Eu sei que algumas pessoas já decidiram qual palavra, qual termo que vai utilizar, mas eu vou também deixar algumas sugestões. E aí, semana que vem, eu vou pedir para que vocês exponham, né, no fórum qual é o termo que vocês vão utilizar para que não haja duplicidade. Tá? E o último ponto é que eu, junto com alguns colegas especialistas nessa área de história dos conceitos, né, eu vou trazer alguns pesquisadores que trabalham com essa metodologia que está por detrás dessa escrita de verbetes, de análise de conceitos jurídicos. Vou trazer alguns colegas para a gente fazer um mini curso,
né, um pequeno curso de extensão, fora do horário de aula, transmitido online também, né, para que vocês possam ter uma formação complementar, né, sobre como lidar com conceitos jurídicos, como eles se transformam ao longo da história. Tá? Então, essa conexão entre as metodologias de história, história do direito, e também da nossa análise de conceitos jurídicos. Tá? Então, a gente vai fazer esse curso e daqui a pouco também eu vou trazer mais informações sobre ele. Tá? Quando eu digo daqui a pouco é nos próximos dias. Tá? Terceiro aviso, já nem sei mais quantos avisos são, mas são vários avisos. Outros avisos é que a gente tem já alguns vídeos da disciplina História do Direito do semestre anterior no YouTube. E vocês podem acessar os vídeos do semestre anterior. Tá? Eu vou fazer as aulas um pouco diferentes de como foi no semestre anterior. Eu vou sempre mudando alguma coisa, e agora, justamente porque está gravado e vocês têm acesso, então lá tem, por exemplo, mais conteúdo sobre direito romano, recepção do direito romano, tem uma aula extra sobre direito romano e seus diferentes períodos. Então vocês podem consultar aqui aquela aula, eu posso colocar o link também no Moodle para facilitar a vida de vocês. E aí eu sugiro que vocês consultem essa aula do semestre passado, porque pode contribuir aí para a formação de vocês, porque ela vai acompanhar esse capítulo. Vou até dar uma conferidinha nesse capítulo que eu passei para vocês do Espanha, porque ele vai falar sobre o como que o direito romano ele vai formar a base intelectual do direito europeu, do direito ocidental, vai criar aquela base para o que se chama de direito comum, o ius comune, e o direito romano ele é objeto de várias recepções, quer dizer, as pessoas utilizam um direito advindo do passado, e às vezes o passado a gente deve entender como uma sociedade, um país distante, que a gente nunca viu. E aí pega-se um direito do passado, como se fosse uma sociedade estrangeira, e aplica-se num outro momento, numa outra sociedade. Esse é o fenômeno da recepção. E o direito romano ele passa por esse processo de recepção diversas vezes. Tá? Então, esse capítulo ele é bem interessante porque ele fala sobre esse processo de formação do direito ocidental através dessas recepções. E a gente tem algumas aulas eu tenho uma aula só sobre recepções do direito romano, e acho que pode ser útil para vocês ali, tá? No YouTube. O que mais? Chega de recados ou não? Ó, o pessoal ainda não se acostumou completamente a entrar com o e-mail da UFBA, tá? Algumas pessoas ainda estão usando os seus outros e-mails, então isso acaba gerando aqui um pouquinho acaba me atrapalhando um pouquinho, tá? Só deixando esse aviso. Ai, ai. O que mais? Em relação aos estudos até então, a plataforma Moodle, como é que vocês estão indo? Alguém teve aí alguma dificuldade? Pedro, Larissa, Tiago, Railane, estão indo bem? Bom dia, primeiramente, né? Bom dia. Eu vi que alguns alunos estavam com algumas dúvidas em relação ao texto da aula, porque como o senhor passou o texto mais geral, né, e tem muitas páginas, algumas pessoas ficaram com dúvida em relação aos pontos, né, porque o texto tem um ponto 6, 6.1, ponto 2. Algumas pessoas ficaram Sim, com dúvida que também é uma dúvida minha. Aí, se o senhor pudesse dar uma organizada nisso, ficaria muito melhor para a gente, eu acredito. isso. De fato. Eu coloquei um texto, que assim, a minha ideia era dividir o texto em mais sessões e colocando semana a semana.
mas eu achei que poderia ser mais confuso ainda. Aí eu postei um texto que ele é mais extenso, mas ele vai poder ser utilizado para várias aulas. Tá? Então, a partir na semana passada, a gente já começou a falar sobre esses estereótipos que eu mencionei, né? O legislador e o intérprete. Lembram dessa discussão? Tá? Sobre os tipos de juristas, a gente estava investigando um pouco sobre a mentalidade do jurista moderno. Tá? Esse é basicamente o comecinho desse texto. Aí depois ele vai falar sobre a formação intelectual, a tradição intelectual do direito europeu como parte desse processo de recepção do direito romano. E aí a gente volta para o direito romano arcaico, clássico e pós-clássico, né? Aí de forma organizada. Então, deixa eu ver até onde vai, até vou conferir para vocês aqui. Ó, recepção do direito romano e depois ainda tem sim, 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 é verdade, é bastante coisa. Depois tem uma parte sobre o início do direito medieval. Tá? Então, esse texto ele vai servir para as nossas próximas 3 aulas. Tá? Então, não fiquem chocados com a extensão do texto, porque nós temos ao longo desse texto 1 mês de aulas, tá? De estudos. Tá, agora eu vi qual que é o problema, qual que é a confusão. É que antes, claro, vocês não têm nada a ver com isso, né? Só para contextualizar. Antes eu tinha separado mesmo esse por mais aulas, só porque era de uma versão mais antiga desse livro. E aí eu encontrei uma versão mais atualizada e portuguesa, tinha uma versão brasileira também. Mas essa estava um pouco mais atualizada, um pouco mais robusta. Aí eu trouxe, mas eu não fiz essa divisão por tópicos, tá? Então é isso. Tá. Então, dúvida das paginações. Realmente, não vai ter exatamente. Eu não tenho aqui anotado, tá? Quanto. Até a página 40 é a próxima aula, tá? Infelizmente, eu não fiz essa anotação. Até seria uma boa se eu tivesse feito isso, mas aí, professor, às vezes, tá. O professor também não é o mais organizado de todos. Tá? Numeração de tópicos, tá? Legal. Então, assim, vejam esse material como alguma coisa que vocês vão utilizar ao longo do tempo, né? Ao longo desse primeiro semestre. Alguém conseguiu acessar podcasts? Tem vários aqui, ali no final, né, nos últimos tópicos. Nem todos o link está funcionando. Mas aí, se vocês pegarem o nome, o tópico, aí vocês joguem, rapidamente vocês encontram, tá? Esses podcasts têm bastante conteúdo relevante, tá? Bastante coisa que pode ser interessante para vocês, especialmente se for uma escolha temática de vocês, mas ali tem muito conteúdo, tá? Quem está, às vezes, no ônibus, está lavando uma louça, está fazendo alguma outra atividade assim, fica escutando o podcast que vocês vão ganhar um pouco com isso. Ok. Muito bem. Na semana passada, a gente terminou a aula, eu estava conversando com vocês sobre a modernidade, sobre a forma de se pensar na modernidade. Eu pedi para vocês fazerem um exercício de imaginação, não sei se vocês lembram, sobre o que aconteceria, né, se a gente voltasse de um cruzeiro com um evento catastrófico, um cataclismo ocorresse,
todas as instituições, tudo que a gente conhece fosse por água abaixo, e aí nós tivéssemos que reconstruir uma sociedade a partir do zero. Será que rapidamente, né, as nossas relações, né, as relações humanas, degenerariam num caos e todo mundo começaria uma pessoa matar as outras e tudo mais? Ou as pessoas teriam que se aproximar mais e criar vínculos mais fortes de dependência e de cooperação para sobreviver ao desastre? Alguém pensou sobre isso da semana passada para cá? Eu pensei, professor. Pode ir, colega. Tudo bem. A um primeiro momento, eu me direcionei aos filósofos contratualistas, né? Eles falam do estado de natureza e tudo. Rousseau, Hobbes. Aí tentei imaginar isso. Lembrei até do filme O Senhor das Moscas. Não sei se alguém já assistiu. Nunca vi esse filme. Ele mostra, tipo, um grupo de crianças que, ao sofrer um naufrágio, elas passam a viver sozinhas numa ilha. Ah, sim, sei. É baseado num livro. Isso. Sei. Aí, eu acabei refletindo que esse não era o caminho, porque a gente somos seres que já vivenciou o contexto de instituições, entendeu? E a gente tentaria, de uma forma, reconstruir essas instituições para se organizar mais uma vez, e não voltaria a um estado de natureza, como eu pensei em um primeiro momento. E o que seria esse estado de natureza que a gente pensa no primeiro momento? É tentar se organizar de uma forma assim, pelos instintos, pela visão dos filósofos, né? Não pela visão que o homem é bom, tipo, dividir assim, ou então pela visão de Hobbes, que é um matando o outro, a disputa. Seria mais ou menos assim. E qual que é a nossa visão hoje? Qual que é a sua visão? Claro que é um experimento mental, a gente não sabe, mas assim, a gente pressupõe certas coisas, então eu quero saber quais são os pressupostos. Voltar para uma visão anterior a um experimento social que a gente teve, ficaria meio que confuso, assim, na minha percepção, assim. Então eu pensaria como um homem contemporâneo, né? Já passei pela experiência de sociedade organizada, então eu tentaria me organizar mais uma vez. Não conseguiria ter uma percepção anterior a como eu relatei aqui. Você acha que as pessoas elas buscariam se organizar socialmente, construir regras e instituições? Reconstruir. Porque elas viveram isso anteriormente? Isso. Ou porque seres humanos fariam isso espontaneamente? Não, porque viveram, tiveram essa experiência prévia. Entendi. Ah, legal. Você coloca a experiência social como um elemento, como a base, digamos assim, ou o material de construção das instituições sociais, de certa forma. Exato. Já tem uma consciência formada em como se organizar. Entendi. Primeiro, eu queria falar antes que agora se formou uma fila de mãos. Vamos lá. Helene, quer falar antes da gente começar a fila? Professor, eu discordo um pouquinho de Harris, porque eu acho que não vai ser uma questão de a gente voltar para a sociedade de instituições, porque a gente já viveu isso. Mas eu acho que seria uma interdependência espontânea, porque é muito mais fácil trabalhar dividindo o trabalho, a gente já sabe disso. Então, acho que as pessoas vão se associar em pequenos grupos e criarem pequenas instituições dentro de si de forma bastante espontânea.
Quando você divide o trabalho, você cria uma certa hierarquia. Então, as pessoas vão se agrupando cada vez mais em tribos e eu acho que a sociedade viria espontaneamente. Faz. Entendi. Aí o argamassa da sociedade não seria uma experiência prévia, mas o que seria? Seria realmente a facilidade de se viver junto, porque seria muito mais difícil você fazer tudo sozinho. Você precisa construir um abrigo, precisa conseguir comida, precisa se sentir protegido, né, contra outras pessoas. Do ramo de ações possíveis, formar uma sociedade é a menos custosa nessa situação. É mais difícil viver sozinho, independente, então mais difícil viver sozinho. É uma escolha mais econômica, mais eficiente, assim. É mais prática, pode-se dizer mais assim. Mais prática. Quem mais? Voltando agora à ordem de... Tinha alguém que baixou a mão, desistiu, certo? Não sei. Mas vamos seguindo. Quem quer falar agora? Pedro? Thiago foi primeiro. Thiago, Pedro. Oi, professor. Olá. Eu discordo um pouco de Elis também quando ele fala do estado de natureza, porque assim, a gente sempre nasce já inserido em um contexto social. A própria família já é um lugar onde a gente já está convivendo ali, experimentando relações. E dentro da própria família já tem divisão de trabalho, a gente já aprende ali uma hierarquia. Então, acho que está intrínseco no ser humano essa questão da organização social, que independente da gente já ter experienciado ou não, é um contexto social mais elaborado, a sociedade nada mais é do que uma família muito maior, uma organização um pouco mais estruturada, um pouco não, muito mais estruturada, mas que desde o primeiro momento a gente já tem essa experiência com a gente. Então, acho que mesmo se a gente se isolasse, nunca tivesse experienciado isso, aconteceria. Legal. Quem mais quer falar? Vamos lá. Eu posso ir, professor. Isso. Eu também discordo, né, com essa análise de... Acho que foi Ernest que falou. Mas eu também discordo também um pouquinho dessa análise também de que aí se tornaria uma sociedade hierarquizada. Eu penso como a gente viveria, né, se a gente passasse a viver em uma sociedade onde não há as instituições nas quais a gente está acostumado hoje, né, a ter e pensar e refletir, né, que são o Estado e tudo mais, a gente, primeiramente, ia buscar o outro, né, como a colega falou, a gente não tem como viver sozinho, a gente não ia ter como comer, não ia ter como construir nada, se a gente vivesse sozinho, a gente ia acabar morrendo. Mas como a gente não tem essas instituições, eu acredito que a gente iria ali compartilhar os meios de produção para ter comida, a gente iria compartilhar toda a nossa vida. Eu acredito que não seria espontâneo haver uma instituição ali, porque eu acredito que a instituição serve para mediar algum conflito. Já que a gente está compartilhando ali no coletivo os meios de produção, não há ali um excedente de coisas que a gente produz, tudo que a gente produz a gente come, a gente veste, a gente consome, não há um excedente, portanto, não há mercadoria, por assim dizer, e não há ali um conceito, uma percepção de propriedade. Aí eu acredito que os conflitos não iriam existir, portanto, não iria existir as instituições que serviriam para mediar esses conflitos, que no caso, na minha visão, é o Estado. É o Estado que serve ali para mediar os conflitos que há em uma sociedade que é desigual, que há grupos de interesses, né, que se conflitam e tudo mais. É isso. Então, você já trouxe um conjunto de pressupostos diferentes. Né? O primeiro é que, e aí me corrija se eu estiver colocando palavras na sua boca, mas a ideia de que as hierarquias sociais, elas não são naturais, no sentido de que elas são fruto de um processo histórico de construção social e não surgiriam imediatamente num contexto, né? Elas vêm de uma especialização, digamos assim, social que está baseada numa disputa
que vem de um conceito de domínio material dos meios de produção, quer dizer assim, né? Sim. Uhum. E aí me explica um pouco melhor sobre como que a gente pode imaginar uma sociedade sem conflitos, ou se é isso que você quer dizer, completamente desprovido de conflitos, ou se você quer dizer que o tipo de conflitos que poderiam surgir entre seres humanos, uma discussão, uma disputa sobre um romance que daí deu errado, ou alguma coisa assim, seria diferente de conflitos baseados numa disputa de domínio sobre meios de produção da vida, né, como propriedade da terra ou de outros bens, que aí iriam requerer uma estrutura formal, mais ou menos isso? É isso mesmo, porque tipo assim, quando a gente vai pensar no Brasil, a terra hoje no Brasil, a gente sabe que mais de 50% da terra, que é vista como propriedade, né, está nas mãos de 1% dos brasileiros, né? Eles são os grandes latifundiários e tudo mais. A gente concorda que a terra, em uma época do mundo, não tinha dono. A partir de um certo momento, a terra começou a ser, né, cercada, as pessoas começaram a ter ali uma visão de propriedade, de que a terra ali é sua, e a partir disso foi criando, foi alargando, e as pessoas começam a ter essa visão de propriedade, e foi um tempo que as pessoas tinham que se conflitar porque não tinha terra ali para todo mundo, entendeu? Aí vai se criando excedentes, vai se criando também a questão, quando chega no capitalismo mesmo, né? De tipo, os trabalhadores, por exemplo, eles vão ter que vender a sua força de trabalho para sobreviver, porque eles não têm os meios de produção. Tudo isso é construído historicamente, sabe? Tudo isso vem de uma visão mesmo de propriedade das coisas, do bem natural, né? A terra é um bem natural. Como eu disse, teve um certo momento que a terra não tinha dono e passou a ter, e tudo isso vai construindo ali conflitos que em momentos vão ter que ser mediados pelo Estado aí, né? Para não virar. Então vejam como a gente já começa a identificar concepções bem diferentes do que seria uma sociedade. Tá? Aí depois eu vou retomar mais pontos sobre essas coisas que você está falando, tá? Então, só para passar para outros colegas, para a gente ver um pouco mais de perspectivas, e daí depois a gente volta a problematizar. Vamos lá. Quem mais estava na fila? Antônio, Gabriel, Guilherme, Návila. Ou Návila? Oi, professor. Eu discordo um pouco que não haveria hierarquização. Vamos pensar em uma realidade em que, tipo, ocorreu o naufrágio, alguns grupos de pessoas ficaram sem nada, algumas das pessoas vão ser mais aptas do que outras. Eu não seria apto para viver sozinho, não teria habilidade nenhuma. Essas pessoas mais aptas, naturalmente, assumiriam a liderança. Bom, elas poderiam ser extremamente solidárias e dividir tudo igualmente e pensar no bem coletivo, mas podem também pensar no seu bem individual. Assim que assumir a liderança, as divisões também vão ser desiguais. E algumas funções vão ser mais valorizadas do que outras. Então, naturalmente, vai começar a se formar uma hierarquia. Isso já em um grupo pequeno. E também a questão do conflito, assim, 10 pessoas juntas numa casa vai ter conflito. Imagine pessoas que desse naufrágio provavelmente vieram de realidades totalmente diferentes. Naturalmente vão surgir conflitos. Então, eu acredito que desde o começo já vai ter uma hierarquia, mesmo que, assim, digamos, não muito complexa, como atualmente, mas já vai ter, de certa forma, uma hierarquia. E conforme essa sociedade vai crescendo, ou esse grupo de pessoas vai crescendo, essa hierarquia vai ficando cada vez mais complexa. Essa é a minha opinião. Deixa eu só fazer uma pergunta para esclarecimento. Assim. Você consegue ver alguma diferença entre hierarquia e diferença? Porque às vezes a gente vai pensar assim, sociedades que todos são iguais e sociedades que têm diferenças entre as pessoas. Isso é uma coisa. Agora, sociedade hierarquizada
ou não hierarquizada, você vê alguma diferença entre esses dois conceitos? Porque o que você está argumentando é que alguns podem ser mais aptos, né, a pescar, a caçar, a sobreviver, né? Uns podem ser mais agressivos, outros mais cooperativos, né? Uns mais... Em outras palavras, né? Até na pluralidade genética a gente tem isso, né? Os seres humanos têm diversas forminhas, né? Tem diversas características variadas. Qual que é a diferença entre diferença e hierarquia? É isso que eu estou te perguntando para a gente poder refinar as nossas Então, definições. eu acredito que essas diferenças gerariam hierarquias, entendeu? Isso, esse é o... Entendi. Tipo, justamente por essas pessoas serem mais aptas, elas tornariam essa situação de naufrágio uma vantagem pessoal para elas. Colocariam elas em uma posição de liderança, enfim. E aí, quando uma pessoa que é um caçador, né, muito melhor que os outros, tudo mais, aí ele fica mais velho, aí ele deixa de ser o melhor, aí ele retorna depois a uma posição de inferioridade por conta disso, ou ele mantém uma posição porque isso foi socialmente estabelecido e ele vai passar para outra pessoa essa posição já independentemente do segundo ter sido melhor caçador. Então, aí depende. Entendeu o que eu quis dizer agora? Entendi. Aí depende como vai ser formada a sociedade ideologicamente. De que forma essa pessoa que vai perder a sua aptidão vai conseguir manipular as outras para se manter em uma posição ainda de poder ou de influência. Aí vai ficando mais complexo a situação, se eles se manteriam no poder ou não. Uhum. Porque uma das questões também que a gente analisa em sociedades sem Estado, e eu vou usar isso depois para analisar outras coisas, tá? É o surgimento espontâneo de hierarquias que rapidamente se desfazem. Hierarquias contextuais. Quer dizer, como você falou, se é um conflito, o grupo está sendo invadido, então aqueles que são melhores guerreiros vão assumir uma proeminência, mas a partir do momento em que não há mais a ameaça de guerra, eles perdem a proeminência e vai ganhar proeminência aquelas mulheres que sabem fazer os melhores remédios, os melhores, ou que conhecem outras coisas. Entendeu? Estou dando um exemplo assim, simples, mas só para a gente ir misturando um pouquinho do experimento mental com um pouquinho do que a gente vê já em diferentes sociedades. Tá? Então, assim, com o Antônio, né, trouxe questões interessantes sobre a diferença entre as pessoas, sobre a relação de diferença e hierarquia, tá? Como podem surgir hierarquias baseadas em diferenças. Tá? Vamos lá, vamos continuar falando sobre isso. Gabriel? Bom dia, professor. Bom dia, colegas. Bom dia. Eu estava aqui pensando, várias pessoas já falaram várias coisas, eu queria trazer uma perspectiva assim, mais além da habilidade, pensando num panorama mais, não no tempo imediato, mas o que acontece depois, né, que se estabeleceu essa suposta sociedade. O que acontece quando, por exemplo, digamos que nós temos aquelas pessoas que foram mais aptas, né, caçadoras e, enfim, que se destacaram e chegaram no topo do estrato. O que acontece quando, por exemplo, essas pessoas, né, dois caçadores, um homem e uma mulher, se juntam e aí eles vão ter filhos? Será que eles vão permitir pacificamente que esse filho, que pode não ser tão talentoso quanto eles, seja colocado num estrato inferior daquela sociedade que foi organizada, ou eles vão trabalhar para perpetuar uma forma aristocrática? Será que eles vão permitir que continue a habilidade sendo o fator decisivo, ou eles vão começar a pensar em outros aspectos, como o quanto foi acumulado materialmente nesse período inicial, ou as relações de afeto? Então, acho que essas são questões importantes também, e que você consegue enxergar isso se desenvolvendo no uso de toda a experiência humana. Essas questões que a gente sobre a habilidade, elas funcionam até certo ponto. Mas, a partir de um período de tempo,
elas deixam de importar. E aí é que muito do conflito que a gente vive hoje deriva, né? Que a gente tem elites que foram geradas a partir de um guerreiro europeu que participou de uma conquista e ele era extremamente talentoso. Aí depois ele dá origem a uma dinastia de pessoas que casam entre si, governam mal e criam uma sociedade extremamente injusta. Então, acho que essa é uma questão que tem que ser pensada também. E ela demonstra que, mesmo quando a gente tem a questão que o Pedro disse de, como é que se diz, o excesso de produção, né? Não, eu acho o conflito não depende do excesso de produção para existir. Aliás, acho que pelo contrário, quando tem um déficit de produção, aí o conflito ele é gerado de forma muito mais intensa. E aí, como é que você resolve o conflito? Não só com excesso, mas com uma falta. Se naquela ilha tem uma seca, então tem uma tempestade enorme, e aí as pessoas que construíram cabanas mais firmes continuam com suas cabanas mais firmes, as pessoas que não fizeram esse mesmo trabalho, elas ficam sem e aí vão pedir para se abrigar as outras, ou então vão pedir a colaboração do outro para reconstruir. Aí o outro não quer porque eles fizeram um trabalho direito e construíram estruturas fortes com fundações sólidas, os outros não. Então é muito complicado para dizer assim, nossa, vai ser na sociedade pequena, vai ser mais fácil de ser gerida de uma forma anárquica. É porque... É interessante isso, eu posso até trazer um questionamento, assim, digamos que a gente tem uma sociedade de 20 pessoas, e aí 5 construíram uma casa forte, como você falou, e o resto ficou desabrigado e está tendo uma tempestade. Vai ser melhor para a sobrevivência dessas 5 pessoas deixar os outros 15 morrer a esmo ou botar dentro da sua casa no momento de tempestade? Acho que aí já seria uma questão muito extrema. Mas isso, tô levando ao extremo para a gente... Mas fica o questionamento. Será que as pessoas que estão com a casa firme, elas vão aceitar de bom grado receber essas pessoas ou elas vão exigir uma vantagem? Elas vão exigir, tá, você pode morar aqui, mas você vai ter que tirar um dia seu, né, para coletar comida para minha família. Eu não quero mais coletar todo dia, então você vai lá e faz por mim. E você acha que tem chance de dar certo, assim, de uma pessoa falar, bom, eu quero que você faça tal coisa, e outra pessoa realmente fazer? Tipo, num contexto social, de que as pessoas se veem obrigadas a cooperar para sobreviver? Aí é que tá. Sendo obrigada, eu acredito que ela pode ser sim. Agora, por quanto tempo ela vai aceitar essa condição? Porque você trouxe uma questão interessante de associar o conflito à escassez. Enquanto várias outras pessoas, e alguns autores também apontam para isso, que quanto maior a escassez, maior a obrigatoriedade da cooperação para todos. Então, aquilo que você gostaria de fazer, você deixa de lado, você diz assim, se eu brigar com essa pessoa, nós dois vamos nos dar mal. Então, nós precisamos, de fato, a gente precisa se entender. Né? E aí as pessoas se veem obrigadas a cooperar. Enquanto que, quando existe um excedente, aí a disputa pelo excedente já é muito mais fácil de ocorrer. Né? Então, assim, isso é alguma das coisas que se discute em antropologia. Né? Por outro lado, você também traz outras questões interessantes. Uma coisa que você mencionou me lembra muito uma história folclórica, assim, né, chinesa, sobre os governantes, porque a China, em vários momentos da história, foi mais ou menos, né, dominada, foi governada por grupos que viviam fora da China, né, na Mongólia, nos interiores da Ásia, que vinham de líderes guerreiros, né, e, portanto, eram vistos como figuras mais fortes, mais poderosas, líderes mais aptos, justamente porque eram guerreiros, conquistadores, e eram criados num ambiente muito duro, muito difícil. E aí, quando eles se tornavam os imperadores, os governantes,
eles eram bons naquilo porque eles eram fortes, eles tinham uma vida, digamos assim, tinham vindo de uma vida dura, e aí os seus descendentes, né, eles já eram criados no palácio, já eram criados na mordomia, eles já não tinham aquela vida dura anteriormente, então havia uma espécie de ideia de que o poder e o privilégio ia degenerando essas lideranças, até que viesse uma nova horda de fora também, com outros invasores mais duros, mais formados. Então, uma ideia de ciclos, né, de estruturas que se estabelecem, depois vão ter um reinício por conta desse processo, né, de decadência advindo da própria estrutura social, né. É um pouco folclórico essa história, tá? Mas ela representa bastante dessa ideia que a gente também tem sobre as relações de poder e hierarquia. Eu não consigo acompanhar o chat, tá, gente? Então, se vocês quiserem falar, discutir, a gente precisa usar o microfone, tá? Mas vamos lá, então, vou tentar passar a palavra mais rápido para as outras pessoas. Guilherme, Návila, Thaís, Pedro, vamos lá. É Thaís falando. Bom dia, gente. Isso, fala. Eu gostei muito da discussão, né? Muito interessante, assim, analisar. O meu questionamento se aproxima muito com o de Gabriel. Porque, às vezes, a gente acaba olhando as pessoas, assim, de forma muito romântica. Como se as coisas fossem funcionar como uma orquestra, né? Assim, a sociedade. E a própria palavra relacionamento vem do verbo relar, né? Isso significa basicamente administração de conflitos. Então sempre vai existir conflitos. Se não for por condições financeiras, será por outras coisas, enfim. Relacionamento exige isso, administração de conflitos. Então, o meu posicionamento basicamente por mais que a instituição, né, essa ideia de instituição formada não seja necessária para algumas pessoas, para outras serão, né? Como é que eu vou administrar todo esse conflito? Como é que esse problema vai ser solucionado? Ou a sociedade pode virar um caos, né? Todo mundo achar que deve fazer o que quer, enfim, essa terra é minha, essa terra não é sua, e aí pode, enfim, matar as outras pessoas, brigar por certas coisas. Eu acho que essa ideia de instituição podia ser menos agressiva, mas é necessária, porque a gente precisa, pelo menos eu preciso, né? Eu me coloco assim, precisa de uma ordem maior, que fale assim, olha, vamos organizar isso aqui. E quando o Gabriel traz esse exemplo de que a sociedade vai criando realmente essas nuances, se não for a ideia de... Se não for essa ideia de... Como é, meu Deus, que vocês estavam falando de quem faz melhor, esqueci a palavra. Isso. Seria uma outra ideia. Seria a ideia de que essa pessoa pode ser mais prática nesse sentido aqui. Então, poxa, ela tem uma visão melhor. Talvez não necessariamente quem tenha um dom e talento esteja em lugar de privilégio e hierarquia social. Talvez quem sabe organizar melhor a sociedade. Aí, alguém que é inteligente no meio, né? Ou que peraí. Alguém que tem uma visão melhor, veja assim, olha, essa pessoa inteligente te coloca em um lugar de subordinação social, como o Gabriel falou. Então, assim, é muito complicado tratar as pessoas como se fosse uma orquestra, como se tudo fosse funcionar de uma forma linda e harmônica, quando as pessoas são diferentes e têm formações sociais e vivências completamente diferentes. Então, eu não concordo no sentido de que seria muito mais fácil sem essa ideia de instituição. Ela iria surgir assim, de uma forma espontânea, pelas próprias pessoas que estariam dentro do convívio após esse naufrágio. Eu achei bem interessante o que você falou, Thaís, porque eu acho que você toca num ponto do quão intuitivo que é para os seres humanos, o quão importante que é se preocupar em organizar a sociedade. E se a gente
E por isso eu trouxe o exemplo do desastre, porque a gente tem estudos sobre isso. Tá? De vez em quando ocorre um ciclone, uma enchente, alguma coisa assim. Né? E o que acontece quando as pessoas se veem em meio a um desastre natural? Nos Estados Unidos foram feitos estudos sobre a reação das pessoas no furacão Katrina, lá nos anos 2000, em alguns desastres naturais também, no Alasca, em outros lugares. E o que as autoridades, né, as autoridades policiais, as autoridades de segurança, primeiro mais se preocupavam era com o saqueamento. Quando ocorre um desastre natural, as pessoas vão saquear as lojas, as casas e tudo isso, vão começar umas a matar as outras ou a roubar e coisas assim. E isso, o que alguns estudos mostraram que o índice de criminalidade rapidamente diminui em situações de catástrofe. E as pessoas rapidamente começam a se organizar espontaneamente, como a Thaís. O que você faria? Você juntaria as pessoas que você conhece e diz, gente, a gente precisa de 3 pessoas para ir em tal lugar, procurar as pessoas que podem estar debaixo de um escombro, precisa de tal gente para pegar água, precisa de outras pessoas para arranjar, atender, e aí rapidamente as pessoas se organizam para tentar salvar umas às outras. Você consegue imaginar um cenário assim? Sim, sim. E a primeiro momento há essa organização. É no decorrer desse relacionamento que vai surgindo as diferenças sociais. E aí que chega o momento de que nós precisamos estabelecer algo para que a gente não se mate. É basicamente isso. Então, é o problema da estabilidade. Exatamente. A gente vê, por exemplo, em um reality que coloca 20 e poucas pessoas dentro de uma casa e tá tudo bem até um certo momento. E aí a bomba começa a explodir, porque são pessoas diferentes, com realidades diferentes, com vivências diferentes. E até chegar em um momento de estabilidade dura, então a gente precisa de coisas, né, entre aspas, sólidas, que estabeleçam limites para aquelas relações. E o que serviria de coisa sólida? Aí, né, não, seriam basicamente as leis, né? Olha, até aqui pode, até aqui não pode. As leis que abraçassem todas A as gente pessoas. precisa que essas leis sólidas existam de antemão para a gente conseguir conviver? Depende, professor. Depende da sociedade que esteja inserida. Eu estou falando nesse contexto, né? Pelo menos, eu vou dar um exemplo da minha casa. Para eu viver com meu irmão, eu precisei estabelecer coisas. Porque ele não fazia as coisas. Então eu falei assim: olha, se você não lavar os pratos, você não vai fazer. Eu não vou cozinhar, por exemplo. Então, eu precisei estabelecer as coisas. Talvez a palavra não seja lei, seja um outro tipo de coisa que eu não sei agora. Mas Sim, é os seres necessário humanos, estabelecer. eles são seres criadores de normas. A gente cria regras uns com os outros o tempo todo. Às vezes só até numa amizade, né? Tipo assim, pô, não me liga de madrugada. Ou, poxa, vamos, né? E às vezes essas regras são explícitas, deliberadas, e às vezes são assim, de maneira mais informal, mais intuitiva. E aí, eu já vou destacar um ponto que é onde uma das coisas que eu quero chegar com vocês hoje. A existência de regras, para que as regras existam, sejam criadas pelas pessoas, para que elas sejam cumpridas, a gente precisa de uma estrutura estatal. Não. Então, a gente começa a pensar em sociedades sem uma estrutura estatal, mas com regras estabelecidas, funcionando. É possível visualizar essas duas coisas em conjunto, tá? Só para não deixar as pessoas desassistidas. Návila, pode falar? Não, eu concordo com o Thaís. Eu ia nessa mesma perspectiva de pensamento. Que primeiro, acho que a primeira ideia que a gente tem é que depende de quem está no barco, né? Depende muito das pessoas. E que
Eu acho que é algo tão natural, ainda que muitas pessoas assim não percebam, e também é uma perspectiva minha, essa questão de em grupo, naturalmente sempre tem uma pessoa que ela vai à frente tentar resolver. Quando a gente faz um trabalho na faculdade em grupo, digamos que passe uma semana, tá todo mundo ali quieto, nem que seja na força assim do ódio realmente, uma pessoa vai ter que tomar frente e dizer, ó, fulano vai ter que fazer tal coisa, fulano vai ter que fazer outra coisa, porque senão a gente não vai conseguir dar conta do trabalho para tal dia. Então, eu acho que sempre na necessidade é preciso que alguém tome essa frente, ainda que não seja algo assim, mas é porque fulano tem mais força, isso, aquilo. Algumas pessoas sempre acabam cedendo a sua liberdade total de fazer o que quiser para que uma outra pessoa organize um todo, porque aquela pessoa às vezes não se acha, não quer aquele peso de organizar tudo. Então sempre acaba tendo uma pessoa que vai tentar organizar para que todos convivam em harmonia. Só que isso não quer dizer que, digamos, o barco tem 30 pessoas e as 30 vai seguir um só. Porque a gente tem que entender que na sociedade ela sempre existe um ponto na curva, que são pessoas que discordam, e isso é necessário até para as nossas mudanças. Então, sempre vai ter uma pessoa que discorda de quem está à frente. Mas eu acho que a divisão do trabalho não deveria ser desse jeito. Então, eu vou me afastar. E aí ela vai começar a dialogar isso e vai ter outras pessoas que concordam com ela. E aí ela vai se dividir e vai para outra. Eu não quero mais ficar aqui porque isso já não. E aí a gente vai começar a ter as divisões. Às vezes essa Ótimo. divisão... Deixa eu adicionar uma questão dentro do que você está falando. Vamos imaginar que a gente tem uma população relativamente pequena, pode ser 30, pode ser 300, pode ser 3.000. A gente está tudo mais ou menos num lugar, mas tem um continente inteiro de terras aí para a gente viver. O que acontece quando começa a ter desentendimento dentro do grupo? A saída. Ainda mais quando você tem para onde ir. No caso, digamos, aqui no Brasil, a gente não concorda com o presidente. Por que a gente não foi embora? Porque a gente vive numa sociedade capitalista que para ir embora a gente precisa de dinheiro. Tipo, a gente precisa... não é tão fácil sair, porque aonde quer que você vá hoje não é simplesmente cheguei e vou ficar aqui porque eu quero viver fora disso, não concordo. Ainda que tenha pessoas que vivam assim, né? A gente vê E uma pessoas das falando. características dos estados é o domínio coercitivo sobre um território. Né? E eu acho que seria por partes. É o que já aconteceu na história e que a gente... Não quer dizer que depois disso vai surgir um rei e coisas do tipo, entendeu? Mas que essa divisão por... Até uma colega colocou no grupo, por afinidade ela vai existir, eu acho que é uma coisa lógica, porque a gente sim não consegue ficar em um ambiente, a não ser quando a gente não tem opção, que a gente não concorda, que desagrada. A gente pode pensar isso tanto para o fim do mundo, como se fosse todo mundo para uma casa que a turma pegasse, fosse para uma casa de praia, e chegasse lá, aqui nenhuma lei funciona, a gente está em uma ilha, ninguém manda nessa ilha, e é do jeito que a gente quiser. Ainda assim, ia ter uma pessoa que ia pegar a frente para dizer, a gente vai ter que comer, como que a gente vai fazer essa questão de organização? Eu acho que é isso. Então, E os uma das conflitos, coisas... eles existiriam. Uma das coisas muito importantes que vocês mencionaram, acho que é até consenso aqui entre a gente, que é a ausência de Estado organizado não significa a ausência de organização da sociedade. E, aí, talvez acrescentando aqui, né? A ausência das instituições hierarquicamente estruturadas, será que também... será que significaria total desorganização? Quer dizer, aí já é o segundo ponto. Eu acho que alguns vão concordar, outros vão discordar. Quer dizer, será que a organização da sociedade exige hierarquia e instituições um pouco mais rígidas? Ou pode ser uma ordem um pouco mais dinâmica, mais equilibrada entre diferentes pessoas? Tá? Essa é
acho que uma das primeiras questões teóricas aqui para a gente discutir os nossos pressupostos sobre o passado, sobre a história, sobre a gente, né? E o segundo ponto, que eu acho que a gente avançou aqui também, tem a relação dos conflitos, tá? Supondo que conflitos venham a ocorrer, né, dentro de uma sociedade. Se essa sociedade não estabelece um domínio completo sobre um vasto território com um governo estabelecido, se essa sociedade tem mais espaço do que gente, e essa gente não reclama para si o domínio inteiro do território por um governante. O que acontece quando um grupo entra em conflito com outro? Isso não é muito diferente do que a gente vê em alguns outros animais, né? Quando chega a um determinado número de população, os conflitos começam a ser difíceis de mediar completamente, sem um conjunto de instituições mais complexas, e é o que acontece com essa colônia. Ela vai se dividir e vai se espalhar para outros lugares, né? Porque aí vai ser mais fácil também você sair do que você continuar num determinado lugar. Alguns apontam para esse tipo de comportamento em sociedades sem Estado, né? A forma de resolver o conflito, muitas vezes, é o indivíduo sair, ou o grupo sair, ou a família, ou toda uma rede de laços de parentesco ou de solidariedade que vão tomar partido de um, aí eles vão para outro lugar, né? Também a gente tem que discutir a questão se uma sociedade sem Estado ela vai ser democrática, tá? Muitas das sociedades, né, às vezes a gente usa a expressão de que as pessoas votam com os pés. Já ouviram falar nisso? O que significa votar com os pés, né? Se o grupo, né, não está contente aqui, então eles podem ir para outros lugares e lá eles vão encontrar, vão fazer do seu próprio jeito, tá? Então, esse é o tipo de história profunda da humanidade. Por dezenas de milhares de anos, os seres humanos viveram sem Estado, sem organizações hierárquicas rígidas, tá? Quando eu digo hierarquia rígida, significa, assim dizer, instituições de governo que duram gerações e que possuem um elemento punitivo, coercitivo, forte, tá? E eu estou falando isso, claro, com base nos estudos de antropologia, né? Com base na arqueologia, né? E aí, claro, a gente pode dizer, não, talvez esse tipo de instituição que a gente identifica como hierárquica ou estatal exista já há bastante tempo. Mas a gente vai ver em várias situações, até como eu mencionei naquela história folclórica, né, da China e os povos da Mongólia, em várias situações a gente tem povos que possuem instituições mais rígidas convivendo com outros povos que possuem instituições menos rígidas. E na antiguidade, às vezes, os povos com instituições menos rígidas venciam, digamos assim, militarmente, né? E depois a coisa muda. Então, vamos voltar aí à nossa discussão. Guilherme e Pedro estão com as mãos levantadas. Vamos lá. Eu gosto de pensar na perspectiva que Pedro trouxe lá atrás, no sentido de não ser possível se conectarem classes diferentes em relação a capitais diferentes, porque não é ter capital simbólico, não é ter capital financeiro, cultural, nada disso. Agora, uma coisa que eu acho que eu, pelo menos, não ouvi sendo trazida ainda, eu não consigo pensar numa formação social consciente das pessoas, só inconsciente. Até porque eu acho que num estado de
sem estruturas que permitiram transitar para esse estado de anarquia, a gente ia ser muito mais determinado pelas necessidades da natureza. Então, assim, se um grupo decide pescar num rio e outro decide plantar em tal lugar, e a terra de plantio é infértil, o rio tem muito peixe, independentemente das pessoas escolherem que o grupo que escolheu plantar tem maior organização ou tem mais legitimidade, o pessoal do peixe vai produzir muito mais meio de sobrevivência à produção da vida. Então, eu acho que inicialmente vai ser uma coisa assim, muito mais inconsciente de formação do que consciente, até porque não vai se ter nada para se legitimar uma regra, uma ordem, nem uma instituição como o Estado, como o mercado, como o direito, né? Nem até, como o senhor falou, uma história do direito para legitimar um direito. A gente não vai ter nada, seria a quebra das instituições. A própria formação da família tem que ser repensada, porque cada sociedade tem uma família diferente, né? Em algumas, Então você acha que as instituições elas iriam surgindo, se surgissem, com base no que funciona e no que não funciona? a princípio, sim. A princípio, sim. Eu acho que a separação seria essa. Tipo assim, decorreria menos de uma formação consciente, metódica nossa, e mais de um acaso do que é que deu certo naquela parte natural. Porque não seria mais essa coisa antropocênica da gente controla a natureza e a produção. Seria muito pelo contrário. A gente depende de quão bem ela está funcionando. E durante a maior parte da história da humanidade, os seres humanos, eles dominaram completamente a natureza ou eles estiveram numa relação de às vezes, se submeter às condições naturais? Aí eu acho que não tem nem como falar o ser humano, né? Se a gente pensar que alguns humanos hoje têm controle da natureza, ok. Que são os que têm controle dos meios de produção. Em grande parte, eu diria, né? Agora, pensar que todo ser humano tem controle sobre a natureza, não há. E assim, eu acho que na maior parte do tempo, a gente, como humanidade, ninguém teve um controle sobre a natureza. Primeiro passo seria formar mitos sobre a natureza, seria formar um ideário coletivo para depois, inconscientemente, se formar uma sociedade. Uhum. Então, hoje, todo mundo tem mais ou menos uma compreensão sobre biologia, plantas, ciclo da chuva, água, coisa assim. Mas imagina as pessoas, uma sociedade que investem muito tempo e muita da sua organização, como a gente está falando, numa coisa como na agricultura, plantio de alguma planta domesticada. Essa é uma estratégia muito arriscada, porque não sei se hoje a gente olha para a agricultura e às vezes ainda tem alguns desastres, mas hoje a gente tem muitos meios de proteção, de tudo mais, né? Muita tecnologia. Pensem num contexto antigo, né? Você pode fazer tudo certo e ainda assim dar errado, né? Porque, como você está falando, os seres humanos não controlam a natureza. Você pode estar fazendo tudo certo, de repente vem uma seca, ou de repente vem uma enchente, ou de repente vem um enxame de insetos. E todo o tempo e todo o investimento de muita gente, de um dia para o outro, vai por água abaixo. Então, a própria natureza ela tem um poder que é aterrorizante. E ela é uma fonte enorme de ansiedade e de medo. Mais do que os outros seres humanos. Eu concordo. Até porque eu acho que A não ser os seres humanos que você não conhece, e aí veio um pessoal estranho aí, e aí talvez eles estejam esperando justamente o momento da colheita para vir e roubar a colheita. Mas em geral, os seres humanos que você convive são uma ajuda para a sua sobrevivência, enquanto que as incertezas da natureza é que são um perigo. Consegue visualizar uma? Eu queria só acrescentar mais isso. Eu acho, inclusive, que é muito mais interessante pensar uma comparação com os povos originários, a organização deles, que tem regras, mas não tem Estado, por exemplo, do que numa concepção talvez anarquista, ou numa concepção pós-direito,
sei lá, algo pachucaniano, coisa assim. Acho muito mais interessante pensar na questão originária. Agora, você quer explicar por que você está fazendo essa diferença? Por que é importante diferenciar isso? Assim, falando na posição leiga, né? Sempre bom ressaltar, mas assim, a gente não teria um processo de transição para a sociedade. Não seria um processo tal qual o socialismo queria transicionar do que a gente tem hoje para uma sociedade sem nação, sem Estado. Seria uma coisa súbita. Então a gente não teria sequer mito, sequer um simbólico geral ao qual o coletivo poderia recorrer para se basear. Então a gente ia depender muito mais, até do que a gente tinha conversado, do que o senhor tinha ensinado, né, na última aula, de talvez uma formação de intérpretes mais do que de legisladores. A gente não ia ter uma coisa legitimada para alguém legislar. Mas quem interpretasse melhor a natureza talvez tivesse uma maior chance de poder organizar a sociedade. Não por mérito ou força física necessariamente. Isso, acho que você consegue localizar isso também no texto do Espanha? Mais ou menos. Depois eu vou ressaltar essa conexão. Pedro. Professor, eu acho que, tipo assim... Você acha que, tipo assim? Não, mas talvez, se a pergunta, né, que o senhor fizesse para a gente, de que a gente iria passar por uma catástrofe, a gente iria estar em uma ilha, e se o senhor adicionasse que a gente esqueceria, suponha, esqueceria que existia um Estado. Legal, é um experimento mental, e o experimento mental ele permite que a gente crie essas... Sim, a gente esqueceu toda a experiência que a gente tem, que a gente foi construída socialmente, de uma necessidade de um Estado, de uma necessidade de uma polícia, de um político, de uma instituição, de forma geral, na sociedade, que serve para mediar as coisas. Eu acredito que essa pergunta já traria uma coisa a mais para a gente pensar, porque a gente, enquanto sociedade, a gente costuma naturalizar muitas coisas, né? E a gente não coloca as instituições e o redor mesmo que a gente vive, a gente não historiciza, a gente não coloca essas instituições, o Estado, na história e procura saber por que se formou, quais são as contradições da sociedade que demandou uma formação de uma instituição hierarquizada que vai servir ali para mediar os conflitos da sociedade. E bem como a gente não procura saber também, enquanto sociedade, como se formou aquele conflito, por que se formou. Eu acredito que a gente, por isso, né, em questionamento, traz outras reflexões assim boas para a gente pensar a necessidade ou não de haver um Estado, ou como a gente vai tentar organizar. Porque se a gente já vem com essa bagagem, né, de que precisa existir um Estado, precisa existir uma polícia, precisa existir, não sei, enfim, para que a gente possa viver bem, isso já traz outras visões também, sabe? Porque, como o senhor falou, existem sociedades hoje na estudos da antropologia, né, que fala que tem um livro mesmo que se chama Sociedades contra o Estado, que o autor ele contrapõe o argumento de alguns teóricos que o desenvolvimento histórico da sociedade é um desenvolvimento que nos leva à formação de um Estado. Ele contrapõe isso através de estudos de grupos étnicos que eram contra o Estado, que a forma que eles se organizam era uma organização, inclusive existe ainda hoje. Se a gente for na África, se a gente for fazer um estudo, né, da antropologia, de sociedades que não existe essa demanda por uma instituição que vai ali se erguer para tentar mediar os conflitos. E como é que a nossa sociedade ela se forma nesse sentido? Sabe? Eu acho que pensar também em relação a isso é massa.
Sim, nessas últimas décadas, os antropólogos, junto com estudos da arqueologia, junto com vários outros, uma análise interdisciplinar dessas coisas, e não uma análise só filosófica hipotética, né? Mudou muito daquilo que a gente pensa sobre as sociedades antigas, e como você mencionou também, algumas sociedades que parecem sociedades não é, típicas da antiguidade, mas que existem hoje, né? E aí eu lembro que típico tem a ver com aquele conjunto de características que a gente estabelece para interpretar as coisas, né? Não tem a ver com uma hierarquia, tá? É só um instrumento de interpretação, tá? Como eu falei dos tipos ideais. Que mostram, por exemplo, coisas contraintuitivas, como o fato de que as pessoas em sociedades nômades na antiguidade, em sociedades de caçadores, coletores, que eventualmente, né, domesticavam plantas, mas não se fixavam num território para viver só da agricultura, né, não se sedentarizavam, tinham uma qualidade de vida maior em todos os aspectos. Tinham uma nutrição maior, isso se consegue ver arqueologicamente, pelos ossos, pela dentição, né, enfim, tinha uma nutrição maior do que as pessoas nas sociedades sedentarizadas. Tinham, às vezes, uma expectativa de vida maior do que as pessoas que viviam nas sociedades que tinham um governo, que tinham instituições, que tinham agricultura. Né? E só que, eventualmente, essas sociedades que tinham governo, instituições, agricultura, que dominavam o território, prevaleceram sobre essas sociedades sem Estado. E não sei se vocês conhecem um pouco dos mitos romanos. Lembram um pouco, sabem sobre a fundação de Roma? Rômulo e Remo, né? Eram dois sujeitos perigosos, né? Descendentes de deuses, portanto heróis, mas não faziam nada de heróico, né? Não tinha nenhuma qualidade especial a não ser serem pessoas extremamente violentas. Uma das primeiras coisas que Rômulo, né, o fundador de Roma, faz depois de matar o seu irmão, juntar um bando de homens e atacar a vizinhança toda, raptando mulheres, né, o chamado Rapto das Sabinas. Já ouviram falar dessa história? É literalmente uma história mítica que conta a história dos primeiros homens romanos atacando os povos vizinhos para capturar pessoas, em geral, especialmente mulheres. Essa é uma história meio bizarra. Parece para a gente meio bizarra. Né? E ela tem vários significados. Mas um deles, talvez mais surpreendentes, conversam muito com essa história antiga da antropologia que a arqueologia está nos mostrando. Que uma das coisas que as sociedades, com o Estado, com instituições hierárquicas, com o governo, que tentava controlar um território, fazia, e tinha como problema, era o declínio da sua população. Que quando se estabeleciam governos hierarquizados, muitas pessoas simplesmente iam embora, porque não queriam se submeter a um rei, a um governante, a uma elite, a um poderoso. Então havia um declínio populacional. Ao mesmo tempo, às vezes às vezes a colheita dava certo e aí as pessoas ficavam empolgadas, tinham um monte de filhos e aí a população aumentava vários anos seguidos e aí de repente dava uma seca, uma enchente, alguma coisa assim, aí a população caía abruptamente. Então, o que esses protótipos de estados começavam a fazer? A guerrear e a capturar pessoas, a escravizar outros povos. Então, essa relação entre povos que estão desenvolvendo estados, né, e povos que não desenvolveram estruturas, né, estatais, existem esses conflitos desde a antiguidade. Né? Conflitos que
foram formadores, digamos assim, de grandes, em grande parte, de algumas civilizações. Tá? Então, alguns antropólogos, hoje, cientistas políticos, também analisam isso, o caso no interior da Ásia. Né? Tem uma região que até hoje é considerada como de difícil alcance do Estado, né? Que é aquela região entre a Índia é uma região que tem civilizações desenvolvidas há muito tempo, a China também, né? A Pérsia também, mas entre essas civilizações existe um interior da Ásia, né? O Tibete, o interior ali do Camboja, que é muito difícil, que foi muito difícil a formação desses estados, porque é para onde as pessoas corriam, é para onde as pessoas que não queriam estar nessas sociedades hierarquizadas iam jamais por interior, onde era difícil delas serem conquistadas, digamos assim, né? Então, claro, isso ainda está em debate, essas interpretações, tá? Sobre esse passado distante. Eu estou falando aqui são algumas hipóteses sobre a interpretação do passado. Mas isso aponta para o fato de que a organização da sociedade, de maneira hierárquica e estruturada, através de um governo, né, mais ou menos como a gente visualiza a formação dos estados, não é a única história da humanidade. A história da humanidade tem várias experiências sociais, várias experiências jurídicas, porque nessas diferentes sociedades, com Estado ou sem Estado, haviam também relações jurídicas. Né? Haviam expectativas de valores de justiça, de reciprocidade, de cooperação, de punição à trapaça. Haviam conflitos e métodos de solução de conflitos. Havia muitas vezes o recurso ao tabu da violência, ao tabu do sangue. Esse é um recurso de solução dos conflitos muito tradicional em diferentes sociedades. A gente consegue visualizar em algumas. Que é coisa simples. Por exemplo, o Pedro e o Guilherme estão brigando e eles não se aguentam mais. Eles estão disputando aí a posse de uma cabra, ou um invadiu alguma coisa, um ofendeu a honra do outro. E aí, qual que era um método muito tradicional de solução de conflitos em sociedades sem Estado? Uma pessoa fazia um círculo no chão e dizia assim, dentro desse círculo, a gente não aceita que caia uma gota de sangue. Então, cria um tabu. Né? Não pode fazer isso. E agora vocês se resolvam aí. Então, vocês só vão sair daí quando estiverem resolvidos. E aí que também no Império Otomano também, às vezes isso ocorria, e aí surge uma tradição que até hoje, esses dias eu vi que existe um campeonato disso, que é uma coisa ridícula, mas vem daí, que é o campeonato de tapa na cara. Já ouviram falar de campeonato de tapa na cara? Porque o tapa na cara era uma forma que as pessoas encontravam de fazer um duelo pela honra, só que sem derramar sangue. Então, você dava tapa. Mas parece piada, mas não é. Isso existe na história do direito, que é uma forma de duelo, para um defender a honra do outro. Ó, Herles aí já viu. Que é uma forma de resolver o conflito através de um duelo, de uma disputa, né, mas com um grau reduzido de violência. Claro, em vez de campeonato de tapa na cara, você pode simplesmente conversar, né, com a outra pessoa. Então, mas é uma estrutura social de solução de conflitos que não envolve chamar a polícia e levar para um tribunal. Ou ter leis escritas, estabelecidas anteriormente. Tem uma tradição oral, tem um costume, e tem principalmente um reconhecimento social maior de que esse tipo de coisa é importante. Tá? Quem quer comentar? Professor, eu só queria fazer um comentário rápido, mas não é sobre nada intelectual, não. É que o senhor falou agora que, de uma maneira idiota, fez me sentir muito culpado, porque quando eu descobri que isso existia, uma vez eu vi um compilado de 2 horas e eu ri muito. Do tapa na cara? Isso.
Me É senti uma coisa muito ridícula. boçal ridícula. agora. Tinha até um russo que ele era campeão disso. Passou uma reportagem, se não me engano, né? Isso. Não, uma coisa assim, é inacreditável, né? Mas tem uma história por trás disso. Depois vocês Eu não procurem sabia isso, que era essa é origem, muito... não. Hã? Eu não sabia que tinha essa origem otomana. Não, ninguém sabe disso aí, né? Quer dizer, ninguém sabe não, né? Mas não é uma coisa que as pessoas imaginam, né? Deveria estar nas Olimpíadas. É muito estranho. Eu já tinha lido sobre isso, né, antes e tal, e aí, de repente, eu vi um dia, assim, na Polônia, um lugar assim, e aí eu vi assim, cara, isso aí está conectado com uma tradição profunda aí na história humana, né? Que é uma disputa, né? Que no fundo o que está sendo feito ali é a defesa da honra, né? Se uma pessoa foi ofendida, ela vai exigir satisfação. Então, ou a outra pessoa concede a satisfação, pede desculpas, ou então ela vai também se sentir ofendida por ter sido exigida a satisfação. Como que as duas pessoas é proibido derramar sangue, então a opção que eles têm de disputa é aquela, né? Então isso vem do tabu do derramamento de sangue. Seu Pimenta na Randá, eu já não conheço, não sei o que é. Que mais, gente? O que vocês pensaram agora a partir dessa aula que vocês não tinham pensado antes? Falem aí. Uma das coisas que tem no texto, deixa eu voltar aqui. Da semana passada, eu mencionei para vocês aquele arquétipo do jurista moderno, como o legislador, aquele que, de certa forma, busca transformar a ordem, busca ditar o que é o justo, o que é o certo. Isso, eu acho que nos aponta para um fato de que as nossas preconcepções sobre o direito estão muito centradas na ideia de lei. Vocês concordam com isso? Quando a gente pensa direito, a gente pensa muito na ideia de lei. E a gente, de certa forma, pressupõe o Estado. Eu estou falando para vocês que, na maior parte da história humana, a gente não teve estados estruturados de maneira rígida, hierárquica e estável. E a gente também não teve leis escritas, organizadas de maneira formal. Por isso que é tão comum que as pessoas olhem para o passado, para a pré-história, ou então para situações em que não existe Estado ou não existe lei formal e achem que aquilo não existe, que não existe direito. Ou então que se existe um direito, é um direito primitivo, é um direito inferior. Conseguem perceber por que muita gente pensa isso? Eu coloquei aqui, então, algumas das passagens do texto falando assim, sociedades pré-modernas. Essa expressão é a coisa mais ampla possível, né? É só para dizer que aquilo que não se encaixa naquele estereótipo dos juristas da modernidade, aquilo que não se encaixa no estereótipo das nossas concepções de direito moderno, centradas no Estado, centradas na lei, né? Em que um jurista ele vai pensar a sociedade a partir da ótica do Estado. Lembra que eu falei de Brasília? Não, que eu brinquei assim, onde é que estava com a cabeça, né? As pessoas. Só faz sentido, né, a construção de Brasília quando a gente pensa que as pessoas estavam pensando o Brasil não como um povo que precisa do desenvolvimento das suas próprias tradições, do seu próprio desenvolvimento e tudo mais, mas como um Estado que domina um território. E aí o centro de poder desse Estado deve estar no centro desse território.
E não um território pensado em termos de população ou de ocupação humana, mas território mesmo do ponto de vista cartográfico, né? Então, pensar na sociedade como um mapa é uma coisa tipicamente da governança moderna. É até alguma coisa que desumaniza a relação de governo na sociedade, né? Pensa-se num domínio sobre um território. As sociedades pré-modernas, a maioria nem tinha mapa, nem tinha uma pretensão de se conhecer de forma completa um território para se dominar completamente uma região. Aí, o papel dos juristas, aqueles que estão preocupados em garantir que as relações sejam justas, equilibradas, em solucionar conflitos, tá? Isso vai estar relacionado muito mais à ideia da prudência da pessoa do que no poder que ela tem. Então, lembram que deixa eu ver aqui uma coisa, peraí. Railane, pode falar? Professor, só uma dúvida. Os pré-modernos, eles não eram intérpretes? E o que isso significa? Porque eu anotei aqui que na pré-modernidade, como o mundo era teológico, o Deus era o único legislador de fato. Então, os juristas ele ocupavam um papel de intérprete das suas vontades. Foi assim que eu relacionei o termo à pré-sociedade. Certo. E o que agora gerou confusão? Não, porque agora eu não entendi de onde veio o prudente. Entendi. A prudência é uma outra virtude, né? Porque assim, ó, quando eu mencionei ali a diferença entre intérpretes e legisladores, tá? Isso é uma metáfora, né, para a gente criar dois exemplos bem diferentes um do outro. Assim. Um é aquele que ocupa o papel de fazer as regras, as normas, e tem, portanto, uma posição de poder declarada. Eu faço as regras, então eu sou legislador. Os juristas modernos se aproximam mais desse estereótipo, entendeu? Os juristas de outras sociedades, especialmente o que veio antes dessa modernidade na Europa medieval, por exemplo, e daí a centralidade da teologia cristã, quem é o legislador é o criador. E os sábios, os juristas, eles vão ser os intérpretes desta ordem. Tá? Não é completamente diferente, por isso que o termo pré-moderno ele é bem amplo, né? Em sociedades que não estavam marcadas pela teologia cristã, né? Mas que observavam na natureza uma ordem exterior, com as suas próprias regras, com as suas próprias normas, cujas regras eram, de certa forma, inacessíveis às pessoas. Como que você consegue prever quando que vai dar a próxima enchente? Ou o próximo enxame de gafanhotos? As pessoas comuns não conseguem prever isso. Mas, às vezes, os sábios eles conseguem, através de conhecimentos mágicos, né, prever, ou pelo menos fazer algum tipo de ritual que nos dê a segurança de que nesse ano não vai acontecer uma enchente. Faz sentido? E aí, como na maioria dos anos não dá enchente, o ritual ele meio que se prova verdadeiro, né? Então, o conhecimento secreto de pessoas que sabem fazer um ritual para evitar que ocorra um desastre, ele, de certa forma, ele vai se provando, né? Vai funcionando. Lembra-se que a gente estava falando antes de que as instituições, elas muitas vezes elas podem ser desenvolvidas com base no que funciona e do que não funciona. Então, rituais de apaziguamento dos poderes da natureza, que podem ser considerados deuses, pode ser considerado um único deus, ou pode ser considerado várias outras coisas, esses rituais, eles funcionam.
Funcionam não para alterar a natureza, para dominar a natureza, mas para satisfazer as expectativas humanas diante de situações de incerteza. Faz sentido? Tá? Então, antropólogos falam, eu sempre esqueço o nome da tribo, lá na sociedade na Polinésia. Todo dia, 4h30, 5 horas da manhã, o pessoal levanta cedo, antes do raiar do sol, e faz um ritual. Para que serve esse ritual? Para garantir que o sol vai nascer. E todos os dias antes de amanhecer, o pessoal vai lá e faz o ritual e vê o sol nascendo. Funciona perfeitamente. E é tão importante esse ritual que eles nunca perdem um dia. E o sol continua nascendo todos os dias. Então, um determinado ritual que surge para dar uma resposta a uma incerteza ou expectativa, diante dos fenômenos que estão além seja da compreensão ou do controle humano, esses rituais são muito bem sucedidos, né? Esse último ano a gente viu o ritual do tratamento precoce. Que foi também socialmente muito bem sucedido. Mas aí eu já seria uma análise distinta, né? E ainda aberta a discussões, né, por algumas pessoas. Tá? Então, as sociedades pré-modernas, elas possuem como característica central o fato de que o conhecimento jurídico ele não é colocado como fruto de uma posição de poder. Isso é uma das coisas que mais vai contra as nossas expectativas, tá? Em relação às sociedades antigas. A gente pensa que os governantes eles serão os legisladores, ou aqueles que vão ditar o direito para todos. E em algumas sociedades, até que isso era verdadeiro, eventualmente. Assim. Tinha um rei ou outro que era um legislador, principalmente reis míticos, né, que pertenciam a histórias de passados distantes. Então, um determinado rei veio e trouxe várias leis para aquele povo, ou coisa parecida. Um líder, ou coisa assim. Mas na maior parte daquelas sociedades, o conhecimento jurídico não vinha do ditar as leis. Ele vinha de observar como as coisas devem ser feitas. O conhecimento jurídico era entendido como um saber prático, como saber o que fazer em cada situação específica. Tá? Por isso que nas sociedades politeístas, os rituais ganhavam centralidade e faziam parte de um conhecimento jurídico. Quer dizer assim, existem muitos deuses, cada um deles tem a sua própria característica, o seu próprio humor, as suas próprias exigências. E numa situação como essa, a coisa mais fácil é você ofender alguns desses deuses. E se você ofender alguns desses deuses, coisas ruins podem acontecer com a sua comunidade, com a sua vila, com essas pessoas. Então, as pessoas precisam adquirir um conhecimento prático sobre os rituais, sobre como se faz o estabelecimento de laços entre pessoas, um casamento, né? Como se faz um rito de passagem de uma criança para a idade adulta. Então, todos esses rituais, eles vão formando uma base de conhecimento amplo baseado na tradição oral. Os elementos culturais, eles vão criando normas que contribuem para a formação de uma estrutura social, que pode ser mais hierarquizada em algumas situações, ou pode ser menos hierarquizada em outras. A gente pode dizer assim, geralmente vai ter sim um grau de hierarquia nessas sociedades.
Mas essas hierarquias elas podem ser mais rígidas e duradouras, ou podem ser mais dinâmicas, dependendo do contexto. Tá? Quem que já viu, tem uma série Vikings? Acho que acabou já. Não sei, eu vi alguns anos atrás. No início dessa série, mostra uma coisa do direito de uma sociedade antiga. Tem até um governante, tem um chefe local, né, que se submete a um rei distante, mas ele é um chefe que ele tem um status por ter sido um conquistador, um guerreiro poderoso e tudo mais, e ele também serve de juiz, de árbitro das controvérsias. Mas em determinado momento, quando há um conflito entre ele e uma outra pessoa, essa outra pessoa pode desafiá-lo para um combate. E aí, ao vencer o chefe, esse se torna o novo chefe. Então, vejam, existe uma hierarquia, mas é uma hierarquia que pode ser contestada e pode ser remoldada. Né? Ainda que a hierarquia continue, mas aí pode haver uma troca, digamos assim. Então, vários filmes que vocês podem ver, depois eu vou mencionar alguns outros, que podem servir de exemplos assim, para diferentes sociedades. E aqui, por último, para ir concluindo, tá? Esses juristas pré-modernos, em sociedades pré-modernas, eles desempenham um papel que, de certa forma, está pré-estabelecido. Eles encaram o direito não como fruto de uma produção deliberativa. Não é assim, nós vamos escolher o que o direito irá dizer. Tá? O direito, ele é dado como pré-existente. Tá? Então, a ideia de que o direito ele emerge simplesmente da disposição das coisas. Tá? Ficou mais clara a distinção entre os tipos diferentes? Sim. Então, observem isso no texto. Tá? Aqui eu coloquei só para lembrá-los onde que está no texto. Né? As características dos juristas pré-modernos. Porque isso como eu disse, é uma simplificação. Tá? Cada sociedade egípcia vai ter características específicas, né? Diferentes das sociedades japonesa. Né? Mas determinadas características gerais como essas vão servir para uma gama de sociedades. Tá? E como a gente não tem como estudar a história do direito de todas as sociedades, ou de diferentes sociedades, a gente precisa passar muito rápido pela antiguidade, então a gente só consegue pegar essas linhas gerais. Tá? De qualquer forma, o que a gente está fazendo aqui, aí já para encerrar a nossa aula, né, é diferente vocês vejam, até agora a gente não leu um Código de Hammurabi, a gente não leu uma Lei das 12 Tábuas. Por que isso? Porque se a gente simplesmente ler leis existentes do passado, a gente vai pressupor que aquilo eram leis, como a gente entende hoje. Que a Babilônia era um estado, como a gente entende hoje. Claro, talvez a gente não seja tão ingênuo, mas a tendência é essa. Então, primeiro a gente precisa entender que as pessoas pensavam de forma diferente. Então, aquilo que elas faziam tinha um significado diferente. Tá? Então, a gente discutiu muito hoje sociedade sem Estado ou estados que se estabelecem gradualmente. E o direito em sociedade sem Estado podem existir com base na tradição oral, nos costumes. Tá? E que a ideia do direito baseado nos costumes, o direito costumeiro, é uma das mais persistentes ao longo dessas diferentes civilizações.
Tá? A criação de leis escritas, ela é muito mais rara do que o domínio, ou melhor, a concepção de direito baseado em costumes e tradições orais, faladas. Tá? Até mesmo os épicos da antiguidade, a Ilíada, Odisseia, aquelas histórias que chegam para a gente até hoje, chegam porque foram escritas, mas a gente consegue perceber que elas foram feitas para ser faladas, não tanto para ser lidas, tá? Para ser declamadas, porque era oralmente que se reproduziam as tradições culturais. E ao reproduzir as histórias, ao se contar as histórias, se explicavam também as regras de convivência em sociedade. Não sei se foi o Guilherme, o Gabriel, quem é que contou uma história que era muito parecida com a história dos 3 porquinhos, né? Que uma pessoa ela faz uma casa mais forte, outra pessoa faz uma casa mais fraca. E aí, no momento de crise, né, a pessoa que tem a casa mais forte, ela está numa posição vantajosa de poder, porque ela se dedicou mais àquele trabalho. Né? Isso é uma história que traz um conteúdo jurídico, tá? Sobre a estrutura da sociedade, por que é justo uma coisa ou outra. Tá? E muitos dos brocados, das histórias, dos ditados populares, eles têm um conteúdo jurídico, tradicional. Eles fazem parte de uma cultura jurídica oral. Não sei se vocês já ouviram expressões assim, né? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Né? Ou mesmo coisas que hoje a gente conscientemente tenta rejeitar e se opor, como em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Tá? Essas são formas de estabelecimento de tradições e de reprodução de tradições jurídicas, mesmo não tendo nada a ver com o Estado e com as leis. Vocês concordam com isso? Ou acham que isso está muito estranho? Só para a gente encerrar aqui essa discussão. Tá? Gente, ficou mais alguma dúvida? Mais alguma questão? O Pedro, Professor, o senhor Pedro poderia não repetir ouviu? o questionamento? Desculpa, eu não. Agora fui eu que não ouvi. Se o senhor poderia repetir esse questionamento? Ah, tá. Porque eu estava mencionando os ditados populares. E eu estava dizendo que muitos dos ditados populares, eles são mecanismos, alguns diriam assim, miméticos, né? Mecanismos para se guardar na tradição coletiva, oral, disposições jurídicas. Mesmo na nossa sociedade, que tem leis formais, que tem um Estado, ainda assim elas persistem. E aí quem tiver algum ditado pode falar, para a gente investigar, para ver se ele tem um conteúdo jurídico. Como quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ou em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Essas são disposições que têm a ver com o que a sociedade acha justo ou injusto. Concordam? Sim. Então, os ditados populares eles são instrumentos coletivos de preservação da memória de tradições jurídicas costumeiras, que não tem a ver com lei ou com o Estado. E aí eu estou dizendo que na antiguidade isso era muito mais forte. Mas não só na antiguidade. No século XIX, aqueles que começam a coletar os contos populares, o folclore, as histórias, por exemplo, na Europa, isso fica muito forte com o nacionalismo germânico. As historinhas de João e Maria, né, ou do lenhador, ou do não sei o quê. No Brasil, a gente também busca as nossas histórias folclóricas. O Boto, né, o Saci, tudo isso são histórias que têm ali concepções de justiça popular, ou histórias de injustiça. Tá? São mecanismos de manutenção da memória, de um senso de direito, de culturas orais, não escritas. Tá? Nádia. Eu acertei seu nome? Desculpa.
Acertou. Ah, ótimo. É, eu acredito que é uma reprodução, sim. E ainda que quem vive em cidades grandes possa ser até que não perceba tanto, mas tipo, quem é do interior quer ver Isso. aquele, tipo, no meu caso, não é tão interior, mas quando vou para cidades vizinhas, tem ainda muito daquelas senhorinhas que ficam na porta. E é esses momentos que é o momento de uma troca cultural, que aí você vai escutando muitos ditados. E realmente, esse do em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, ele é muito forte. Em cidade que todo mundo conhece todo mundo, aí fica aquela coisa. Mas eles brigam sempre, deixa pra lá, é aquela coisa. Estão junto porque quer, é muito forte, é algo realmente. São regras, através de ditados, dos contos, que vão ali ao tempo, vai passando de uma geração para outra. E realmente nos interiores é muito forte. Tem vários. E vocês conseguem ver uma linha, né, do interior para a capital, de menor presença do Estado e maior presença do Estado? Quer dizer, quanto tempo demora para você pegar o telefone, ligar para a polícia, ou ter uma ação estatal como método de solução de conflitos, e no interior, menos isso? Com Concorda? certeza. Tá? Então, Sim, vocês sim. vejam como a presença de uma cultura jurídica tradicional, oral, tem um papel muito mais forte aqui e menos aqui, né? Que existe também essa correlação entre esses dois fatores? Conseguem ver isso? Sim, sim. Quem mais quer comentar? Návila levantou a mão, mas É, eu acho que justamente porque no interior tem também aquela questão de a maioria das pessoas acabam se conhecendo. Uhum. Então elas resolvem os problemas. É como a questão do tapa. Eles arranjaram um meio de resolver Sim. aquele Até conflito. porque se houver a intermediação pela autoridade pública, ela vai ocorrer, depois ela vai deixar de ocorrer, e os laços sociais vão ser rompidos a partir do momento que alguém chamou a polícia. Sim. Não é isso? E é aquela coisa, você não quer ter tipo, um conflito com algo que não é seu, na onde você vive, tipo, todo mundo se conhece, o filho é filho de fulana, até a questão de roubo, digamos. Enquanto que numa sociedade, quando numa cidade com 1,5 milhão, 2 milhões de habitantes, você não está nem aí para o que o seu vizinho pensa de você, né? E, Você digamos, quer mesmo que... um exemplo é a questão do roubo, digamos, você tem ali sua casa e roubou. Você vai descobrir, você não precisa de uma investigação policial para descobrir quem foi que roubou sua casa. Aí você vai saber que foi o filho de fulano. Aí você vai chegar e você vai conversar com o pai de fulano. Uhum. E aí o pai de fulano ele vai arcar com os custos daquele dano, aí vai pedir desculpa, tem toda aquela... Tem uma organização, tipo, do interior ali. Acabam resolvendo ali mesmo. Uhum. É aquela questão das famílias que resolvem entre si. Isso é um fenômeno jurídico? Sim, Não. ainda eu acredito que seja um fenômeno jurídico, ainda que não seja o que estão acostumados, esqueci a palavra exata, mas porque de certo modo ele acaba trazendo resultado, né? E você acaba, eu não sei tipo, explicar, mas eu acredito que sim. Quem que acha que não? A Thaís queria falar? Professor, Diga. eu. Não necessariamente significa que isso funcione corretamente, porque eu também sou do interior, sou de Santo Amaro. Aí o que que acontece? Lá todo mundo se conhece. E aí, por exemplo, a minha casa já foi assaltada várias vezes. Meu pai é um homem extremamente pacífico, mas isso não acontece sempre, né? Inclusive, nos interiores tem muitas rixas de famílias que se Uhum. resolvem nas festas, que se resolve quando está acontecendo, quando tem muita gente junta. Aí você vê, a família de fulano, coisinho foi esfaqueado.
que está descontando a recha que é passada. Então, assim, não Uhum. necessariamente isso significa que funcione. Sim. Mas existe, acontece. Eu não acredito que seja algo jurídico, não. Uma das coisas mais comuns nas sociedades com baixo grau de estatalidade, vamos dizer assim, né? Não vamos dizer assim, ó, com Estado ou sem Estado, mas vamos dizer que tem pouco daquilo que a gente geralmente considera o papel do Estado moderno na solução dos conflitos daquela sociedade. E isso serve para... Não sei se alguém já ouviu, né? Já viu uma peça de Romeu e Julieta, ou já viu um filme, uma adaptação do texto. Shakespeare pega um caso assim de duas famílias que se odeiam, tem uma disputa. Né? E aí é trágico porque os dois jovens de famílias diferentes que se odeiam se apaixonam. Né? Essa é uma estrutura de história, uma estrutura de narrativa que nem foi Shakespeare que inventou. Tá? Isso já remete a várias histórias da tradição oral. Tá? Por quê? Porque em várias sociedades a vingança privada, familiar, é a norma. Quer dizer assim, você ofendeu ou agrediu um membro da minha família, agora eu vou juntar todo mundo da minha família e a gente vai atrás de um dos seus. E aí aquela outra família vai, né, também se organizar dessa forma. E aí se existe se uma família não consegue dominar a outra e nenhuma pede desculpas, nenhuma apazigua o conflito, então vira uma guerra de famílias, de clãs, né, que pode ir aumentando ou pode se manter num determinado equilíbrio que a gente sabe que de vez em quando ocorre uma briga e depois se separa. Não sei se isso é mais ou menos a experiência que você consegue atribuir, mas isso é algo que a gente vê na história da antiguidade, na história da Idade Média e na nossa história, né, porque é uma das formas de solução de conflitos. Agora, é isso que é estranho, tá? E aí, do ponto de vista do historiador, do direito, eu vou dizer assim, uma família se juntar para matar um membro de outra família, porque um membro da sua família foi assassinado, isso é pensado em termos de justiça. Ainda que eu possa discordar completamente. Eu possa achar horrível, né? Mas a gente consegue observar que mesmo as pessoas em volta muitas vezes podem até não gostar, mas também não, muitas vezes não condenam. Que é do tipo assim, se eles tivessem matado o meu filho, eu também teria ido lá para estabelecer a vingança privada. Tudo isso sem Estado. Não sei se você concorda com essa interpretação, Thaís. Sim, sim, sim. Pensando nessa perspectiva, sim. E é exatamente assim que funciona mesmo. Do sentido de deles fazerem a justiça, e aí as pessoas também não se intrometem, porque pensam racionalmente, poxa, e se fosse a minha família, e se fosse comigo? É assim que funciona. E aí, quanto mais interioriza, mais denso isso fica. Por exemplo, Santo Amaro tem distritos que tem a CUP, enfim, outros distritos lá. A CUP é o mais povoado. Então, assim, a CUP, você vê isso latente, assim. Se você mexer com a família de X, a outra, a família que foi mexida vai causar todo um alvoroço, e é briga, e é faca, e é tanta coisa, sabe? Então, assim, tanto que a polícia lá nem age, nem... Porque as próprias pessoas fazem a justiça e é isto. Sim, e com a redução, chamar assim, controle fiscal do Estado, com a redução de serviços públicos para o interior do país, a tendência é cada vez maior de que isso ocorra mesmo, né? Com menor presença de Estado através de serviços públicos que dê uma estrutura racionalizante a esses conflitos, e com maior armamento, a tendência é isso aumentar, né? E aí, ao longo da história, a gente vê as estruturas feudais, elas se formam assim, as estruturas clânicas, ou hoje a versão moderna, que é a estrutura miliciana, né? Que é, o que você vai fazer se você está nessa situação? Né? Você vai se juntar com um grupo de pessoas armadas que busquem estabelecer um mínimo grau de proteção
ou pelo menos de resposta a situações em contextos em que existe baixo grau de estatalidade, aquilo que eu estava falando, da presença do Estado naquilo que a gente imagina que seriam as suas situações normais ou regulares de um sistema jurídico formalizado, né? De um Estado funcional, um Estado moderno. Tá? Alguém queria comentar? Não, eu só ia falar que eu concordo com e que eu acho que é justamente por ter não é uma eficácia social, é como se fosse meio que uma aprovação social de que realmente tem, tipo, mas fulano tem o direito de ir lá e se vingar, porque se fosse comigo é justamente isso. Então, querendo ou não, por isso Se que tá. absolutamente ninguém acreditasse que isso se encaixa em alguma concepção de justiça, seria muito difícil que isso ocorresse em sociedade, né? Seria muito excepcional. Mas é por isso que eu disse que os ditados populares, essas manifestações, elas se conectam com concepções de justiça, com concepções de ordem social. Isso não quer dizer que isso é legítimo. Tá? Por isso que quando a gente estuda história do direito, a gente tem que desassociar a análise do direito a uma defesa da legitimidade. Entendeu? Então eu posso dizer assim, existe uma conotação jurídica na vingança privada. Mas eu não estou dizendo que existe, portanto, uma legitimidade. Eu estou apontando para o fato de que pessoas, de forma mais ou menos, consideram legítimos. Isso é um fato empírico, constatável. E a gente consegue provar isso empiricamente, né? Inclusive com a aquiescência de várias autoridades que têm a obrigação legal de não tolerar isso. Mas toleram por vários motivos, e um deles é a própria crença de que isso possui alguma legitimidade. Tá bom? O que vocês acharam? Essa aula foi mais informal, eu trouxe mais ideias, um pouco mais de espaço para opiniões, para a gente discutir preconcepções, tá? A partir da aula que vem, eu já vou focar um pouco mais nos textos e nos conteúdos, assim, né? Então, vamos falar um pouco menos especulativo, um pouco mais focado em alguns tópicos que a gente precisa dominar, tá? Mas também, se vocês gostaram, comentem, né? Me deem esse retorno pro que tipo de discussão que interessa mais. Tá bom? Então, olhem os outros vídeos que tem no canal. Eu vou deixar disponibilizado para vocês um link a partir do Moodle, para a gente também não precisar retomar todas as coisas e poder avançar no conteúdo sem repetir muito, ok? Então, até semana que vem. Fiquem de olho nos avisos que eu vou deixar na disciplina, no Moodle. Não deixem de ler os textos, façam a leitura gradual desses textos, tá? E até semana que vem. Tchau!